eu sou Kátia Perini e o projeto Memória ABC traz hoje a entrevista com Antônio Cláudio Nachenwem, hoje dia 18 de julho de 2019. Muito prazer em tê-lo aqui, tudo bem, seu Antônio Cláudio? Tudo bem. Vamos contar um pouquinho da sua história aqui em Balneário Camboriú. Desde que chegou, é natural de Rio do Sul. Chegou aqui em Balneário Camboriú com a família em que ano? Não, na verdade, eu tenho uma história, digamos, quando fala família, eu vim inicialmente com a família dos meus pais, e que eu faço a colocação da forma seguinte: eu nasci no mês de junho de 50, e no mês de janeiro de 51 eu já estava veraneando em Balneário Camboriú. E aquilo que eu fiz a brincadeira, se eu disser que eu me lembro, pode me chamar de mentiroso, porque eu tinha meio ano de idade. Então, o primeiro verão da minha vida, eu já passei em Balneário Camboriú. E daquela época em diante, somente até eu vir morar definitivamente aqui, só 2 anos que eu não passei. Foram justamente 2 oportunidades que a nossa família, os meus pais e aí já as minhas irmãs com os meus cunhados, fizemos uma viagem para a Argentina, em 2 oportunidades. No resto dos 69 anos, eu passei 67 verão em Balneário Camboriú. Olha só que maravilha. O seu pai chamava-se como? O nome do meu pai era Antônio Nachenwem, mas ele era conhecido pelo apelido de Nico. Então muita gente conheceu meu pai pelo apelido, que era o Nico Nachenwem, que também teve a participação em uma determinada fase da vida dele aqui em Balneário, levando para o lado da construção civil. Foi um dos primeiros construtores de Balneário, seu Cláudio. Ele foi convidado pelo então também construtor, seu Washington Nicolau, para fazer parte de uma sociedade, numa empresa que estava construindo o edifício Itapuã. Isso nos anos de 61, 62. E depois da conclusão do Itapuã, o meu pai fez mais um edifício, que foi o Itamaraty. Então, que foi de 68 a 73. Justamente quando eu estava me formando no curso de engenharia. Daí para diante, a empresa continua construindo, e aí fui eu o engenheiro responsável. Quantos prédios haviam em Balneário Camboriú nessa época? Aquilo dava para contar. Tinha, digamos, da Barra Norte para a Barra Sul, tinha o Marambaia, depois tinha o Punta del Este, o Itapuã, o Albatroz, no centro tinha, aí era o Hotel Miramar, o Balneário Hotel, que era hotel de um pavimento, e lá na Barra Sul, os 3 pavimentos do antigo Hotel Fischer, que foi a primeira edificação. Eram 3 pavimentos lá na Barra Sul. Aí depois, escaladamente, veio Londrina, aí depois, como já falei, o Itamaraty em 68. O Itamaraty foi o primeiro prédio que tinha garagem, uma garagem para cada apartamento. Aquilo... Foi uma inovação. Não houve quem chamou meu pai de maluco. Por quê? 84 apartamentos com 3 pavimentos de garagem, para ter uma garagem por cada pavimento, quando era usual todo mundo estacionar de frente para a praia, porque a Avenida Atlântica não existia em toda a totalidade, ela tinha pequenos trechos. Então a gente se recorda que naquele trecho ali entre hoje Alvin Bauer e a 1001, onde ficava a construção de Itamaraty, tinha um pequeno trecho. Já da 1001, ou melhor, da Alvin Bauer até o centro, não tinha nada.
que era aquilo, era uma espécie de calçadão, rua e tal. Eu sou do tempo que se passeava de automóvel na areia. Isso em 1958, 59, 60. Passeava de automóvel na areia. E as primeiras fases da minha vida de começar a aprender a dirigir foi justamente dirigindo o automóvel do meu pai na areia. Quase que sentado em cima de um banco, mais ou menos, ou de joelho para alcançar os... Mas é isso aí. Muita história. Então, a sua família, seu pai, um dos primeiros construtores de Balneário Camboriú, você também, depois de formado, se formou em engenharia? Eu me formei em 73, daí tem uma outra característica. O meu pai tinha uma condição de uma certa liderança política na cidade do Rio do Sul, do antigo Partido Social Democrático, PSD. Então, e como o meu pai tinha empresas, nós tínhamos duas concessionárias, uma da Chevrolet e outra da FNM, da FNM, e junto com isso tinha mais outras empresas. Meu pai tinha adquirido um frigorífico que era da família Schroeder, no Trombo do Alto. E aí então os contrários, digamos assim, da política, diziam que meu pai tirava dinheiro do Rio do Sul para investir em Camboriú. E de certa forma, o que acontece? Pouco dinheiro foi investido, digamos, da minha família, porque na época vendia-se os apartamentos antes da conclusão. Então, com o dinheiro dos compradores, se realizava a construção. Mas, aí então meu pai me convocou para mim ir para Rio do Sul fazer uma resposta. E aí foi feito um edifício de 6 pavimentos em Rio do Sul, denominado Coelho Neto, que na verdade, depois de formado, foi o primeiro prédio que realmente eu comecei desde das fundações até o término. Lá em Rio do Sul? Lá em Rio do Sul. Terminando esse prédio, que demorou cerca de 2 anos e meio, aí realmente eu peguei a minha turma, ou seja, a minha esposa, meus 2 filhos que já estavam morando em Rio do Sul, e vim morar aqui numa casinha do lado do edifício Itapuã, que era uma área de terra que nós tínhamos de frente para o mar, né, que foi adquirido junto com a empresa quando foi feita essa participação conforme eu falei no início, com o seu Washington Nicolau. Em que ano isso, Cláudio? Isso foi em 76. 50 aninhos atrás, já deu 50? Já era bem diferente, era muito diferente. Já, sim, mas aí já tinha outras edificações. Aí o edifício aqui na Avenida Central, nós já tínhamos o início do Hotel Central, que na época que eu vim para cá era um hotel de 2 pavimentos, branco com verde, onde, voltando à memória, tinha um dos melhores sorvetes que a gente comia, que era feito pela Frau Schroeder, que era cunhada do proprietário, que era um outro Schroeder que depois foi dono do Espetinho. A turma que morou aqui se lembra do Espetinho aqui na frente do Hotel Schroeder, que hoje ainda está lá, embora que semi-destruído, mas ainda consta ali, que a família também ficou só na viúva, casada com o filho do seu Schroeder, que era acho, Edekar, uma coisa assim, agora me foge o nome. Essa atuação na parte da construção civil se deu logo após a sua formatura? Você concluiu a engenharia civil em Porto Alegre ou em Florianópolis? Não, eu iniciei em Porto Alegre, conforme eu tinha lhe dito, naquele primeiro contato que a gente teve. E aí veio, que eu faço a brincadeira, uma proposta um tanto irrecusável por parte do meu pai, que ele disse que se eu viesse transferido para Florianópolis,
no sentido de poder fazer algum estágio exatamente nesse edifício Itamaraty, eu seria agraciado com um automóvel. Então, baseado num... Foi uma proposta irrecusável. Não, para agradar meu pai, evidente, né, que eu aceitei a proposta, não foi por causa do veículo. Mas, então, né, fiz a transferência. Num sábado de manhã, eu e o diretor, o Gaspar Erich Stemmer, que ele perguntou por que eu queria vir, e eu, dentro de uma simplicidade, tá, até falei, dizendo, ó, meu pai fez essa proposta, assim, assim, assado, falei no veículo, e ele fez a pergunta da seguinte forma: como a PUC, onde eu estudava, era, digamos, era particular e você tinha que pagar, ele fez a pergunta: sim, mas o senhor está vindo estudar numa federal e o senhor sabe que aqui o senhor não paga nada? Eu digo, sim. E existe alguma condição de o senhor vir para cá não pagar? Eu digo, olha, felizmente não, porque quem paga é meu pai, não eu. E eu acho que essa forma simples de ter definido para o diretor, o professor Stemmer, eu digo, para mim não faz diferença nenhuma entre o meu pai pagar a minha faculdade em Porto Alegre e ele não pagar em Florianópolis, quem vai fazer economia é ele, eu não. E aí eu vim... Conseguiu a transferência? Consegui a transferência. Aí fiz 3 anos, que foi 70, 71 e 73. Aliás, na verdade eu tive que fazer 1 ano a mais, porque o currículo da PUC tinha uma pequena divergência com o currículo da Universidade Federal de Santa Catarina, numa relação numa matéria mecânica. O professor Peter Schmitthaus, achando que eu não tinha feito o suficiente, solicitou que eu repetisse a cadeira. E aí, como tinha prerrogativa de matrícula na época, mecânica impedia a resistência de materiais do 3º ano, resistência dos materiais impedia madeira e aço do 4º ano, madeira e aço impedia a realização da cadeira de pontes. Eu fui ficando com uma matéria sempre para trás, ao ponto que no último ano eu praticamente fiz 2 cadeiras só. Pontes, que era obrigatório, e uma outra cadeira que na época apareceu, que para mim coincidia horário, porque eu já estava morando em Rio do Sul, trabalhando na concessionária do meu pai, na Chevrolet. Por quê? Porque eu já tinha casado e estava terminando o curso, e para mim ficar morando em Florianópolis por causa de um dia praticamente de faculdade, aí realmente houve, digamos, um consenso e eu fui morar em Rio do Sul e trabalhar na empresa. E quinta-feira de manhã cedo, bem cedinho mesmo, em termos de 4h30, 5 horas da manhã, eu saía de Rio do Sul, chegando às 9 horas em Florianópolis, aonde eu ficava quinta e sexta-feira, depois do almoço, depois do meio-dia, que terminava a aula, eu voltava para o Rio do Sul. E aqui em Balneário Camboriú, como é que tudo começou? Bom, aí vem a história. Quando eu me formei, terminei aquele edifício em Rio do Sul, o nome Coelho Neto, e o meu pai tinha adquirido uma empresa em Barra Velha, do Tiago Aguiar, aonde tinha um edifício que tinha sido iniciado por engenheiros que estavam trabalhando na nossa empresa, que era o Air Rosseto, da cidade de Apiúna, e que era um engenheiro. E com a minha formatura, ele se sentiu na condição de achar que poderia estar me prejudicando, quando na verdade ele não estaria, muito pelo contrário, porque até poderia prestar-me, digamos, condições de eu aprender na prática, né? Porque você tinha teoria na escola, mas a prática não tinha. E aí nós fizemos mais 2 edifícios na cidade de Barra Velha, quando foi lançado aqui em 79 o primeiro edifício que eu comecei, que foi o Vila Real, na rua 3.700.
Aí depois nós fizemos o Vila Real 2, que é na 3680, que ficava exatamente de costa. E aí começamos nessa linha de coisa, eu acabei fazendo uns 17 edifícios aqui. 17 obras. Só que aí nós tivemos a sociedade com a CBI, que era uma empresa que tinha um argentino, um paraguaio e a nossa empresa, a Atlântica, junto com meu cunhado Flávio. E aí, depois, quando a CBI encerrou as atividades, a nossa empresa Atlântica já também não estava mais construindo, e aí, para dar continuidade, eu fui fazer estágio com o Erasmo Furtado, na empresa dele, e fiz 4 edifícios com o Erasmo. Sabendo um pouco mais da história da construção civil de Balneário Camboriú, como tudo aconteceu nesses 55 anos. Nós estamos hoje no Memória ABC, 18 de julho de 2019. Eu sou Kátia Perini e a entrevista de hoje é com o Antônio Cláudio Nachenven. Voltamos logo após o intervalo. Você está acompanhando Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade. É o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A Emasa continua investindo. Faça sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando Memória ABC. Olá, eu sou a Kátia Perini e hoje no Memória ABC, dia 18 de julho de 2019, nós estamos entrevistando Antônio Cláudio Nachenven. Ele que é engenheiro civil e sempre fez parte do comércio e da construção civil de Balneário Camboriú. Retomando a nossa conversa, senhor Cláudio, você estava nos contando a respeito da história da construção civil, acompanhou aí os primeiros prédios de Balneário Camboriú. O que se destacava naquela época? Nós tínhamos vários construtores aqui, que eu já disse, o seu Washington Nicolau. Fora também. Nós tivemos a construção dos 2 empreendimentos do Marambaia, através do seu Osmar Nunes. Nós tivemos a construtora do Schultz, né? Na época, antes até dele ser prefeito. Nós tivemos Cláudio Cesário Pereira, nós tivemos Nelson Nitz, nós tivemos o Carlos Humberto Silva, que era sócio do Nelson, na PECOM. Nós tivemos... já falei da CBI,
Paulo Caseca. Paulo Caseca, que foi um ícone também da construção, né? Já comentei do Erasmo Furtado. Tivemos... bom, aí a gente começa... Mas o que eu queria dizer é que na oportunidade eu tive participação numa associação dos incorporadores, que talvez tenha sido digamos, o início do que depois se transformou em Siduscom, que é o Sindicato da Construção Civil. A empresa era mais social, tinha o Aman, né, que era construtor também, o seu Roland Peters, o companheiro meu do Lais, o Antônio Francisco Mon, que faleceu agora recentemente, que também tinha a participação na construção civil. O De La Torre foi também, na época, um ícone da construção, através dos primeiros prédios ali na esquina, tá até hoje, na esquina da Central com a Brasil, que é o Arlene, que é o nome da filha mais velha do De La Torre. Tivemos na Avenida Central alguns edifícios, o João Nicolau Schmidt, que é o da Dom João Modas, e o João Nicolau Sense, que fez um edifício na Central e depois na 1600 fez outro edifício. Então, a construção todos esses tiveram uma certa parte não era bem um sindicato, era um clube. Na verdade, o intuito era mais para se reunir em jantares, não digamos no sistema de sofisticação, mas para trocar informações que na verdade não era trocado muito, porque a grande maioria tinha a sua empresa, tinha a sua forma de construir, e, digamos, não era segredo de 7 chaves, mas cada um tinha a sua forma de idealizar ou de financiar, construir. Tinha empresas, nós que eu digo na Atlântica, tivemos em determinada hora financiamento através de Caixa Econômica Federal, com poupança. Nós tivemos através do sistema de poupança do Bamerindos ou da próprio Bradesco, enfim, aqueles órgãos, Itaú, que nos, digamos, um português simples, nos forneciam material, dinheiro, né? Material sonante, e nós dávamos os mutuários, que eram os que compravam os apartamentos. Então, essa troca, muitas empresas fizeram isso. Foi também a causa de muita empresa, digamos, parar de construir, para não dar o nome famoso daquele verbinho, né, que quebrou, mas teve que parar. E nós temos aí, nesses 55 anos de balneário, digamos, 40 da construção civil, nós tivemos várias empresas fortes e várias empresas que destacaram. E muita gente fica, digamos, chateada quando eu digo. Para mim, a mola mestra de Balneário Camboriú foi a construção civil. Os que preservam, que estimulam o turismo, dizem ao contrário, mas o turismo só veio porque tinha onde ficar. Que se a construção civil não tivesse existido no sentido de dar condições para quem quisesse visitar o nosso município ficasse ou tivesse onde ficar, porque a hotelaria era muito parca, né? Muito pequena, tinha poucos hotéis, e teve temporada aí de nós ter 1 milhão de pessoas aqui dentro, no sentido de turismo, né? Que é o que é a idade. Aí, voltando ao assunto... Dos incorporadores surgiu o Siduscom. Teve uma continuidade, veio o Siduscom. Eu, por exemplo, também em determinada hora tive uma empresa que era, digamos, fornecedora de material, que foi a Comalba, a Comercial Almeida Balneário. E também fizemos aquilo que o Zé Felício, que foi o que fez a entrevista antes, né, disse para mim que eu fui o culpado de ter a empresa, o Sindicato da Construção e do Comércio.
Eu vivi de 76 em diante, até pouco tempo, digamos, uma plenitude no balneário. Quer dizer, não querendo fazer nenhum proselitismo, eu fui presidente do Lions Clube, eu fui presidente do Automóvel Clube, eu fui presidente do Sinduscom, eu fui presidente da associação. Não leve como, mas da onde eu pertencia, pela minha forma de agir e pela minha agilidade, ou talvez até pela diferença de idade, porque eu, na Associação dos Incorporadores, eu era um guri. Nós tínhamos o próprio AMA tinha uma diferença bastante acentuada de idade comigo. E eu era... Só que eu sempre fui meio, como a gente diz na gíria, meio metido. Então, de repente, eu tinha... Ativo também, exatamente. Sempre muito atuante. Vamos dizer que seja isso. Mas um pouco de metido também tinha. E tanto é que a sua vida nessas associações corporativistas, né, sempre foi muito atuante, foi muito importante o seu papel no desenvolvimento dessas associações. A Balneário Camboriú, 55 anos, e Balneário Camboriú ainda é um destaque em termos de construção civil, né, seu Cláudio? É que nós tivemos, por exemplo, os ciclos, digamos. Tivemos a época do AMA, né? Vamos colocar nós juntos, uma Atlântica. Tivemos a época do De La Torre. Que iniciou e que deu uma continuidade maior, o Mussolini Sequinel. Quer dizer, depois o filho também deu continuidade, o Calito. Nós tivemos o Haroldo Schultz, que eu já citei. Tivemos um ícone que foi o Paulo Caseca. Tem quem diga que nós tivemos Balneário Camboriú no sentido de construção antes e depois do Paulo, porque o Paulo também teve um desenvolvimento bastante sério e ele foi comprometedor no sentido de divulgar o município, até porque também era vendido muito e depois junto com isso veio a Associação dos Corretores de Imóveis, aonde a gente também teve participação e nós tivemos dentro da nossa empresa, nós tivemos a Método, que era o nome Método Assessoria Imobiliária, que tinha o objetivo principal a venda de imóveis, tanto da nossa empresa como de empresas que dispunham para a nossa empresa vender. E aquilo que diz o Mazinho, muita gente pegou a malinha e saiu, norte do Paraná, sul de São Paulo, norte e nordeste de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, foi vendido apartamento de Balneário Camboriú até no Nordeste, que gente que vinha. Outro detalhe, aí volta um pouquinho de puxar a brasa do Lions, nós tivemos 3 convenções nacionais, uma em 72, outra uma em 74, uma em 82, outra em 90. A de 82 eu tive participação mais atuante, que eu fui secretário, quando o Vittorio Forneroli foi o presidente, o diretor Nós tivemos 5.000 pessoas aqui, em 82, no mês de maio. 5.000 pessoas. E utilizavam na época lá a Santur, que hoje está sendo substituído por um novo empreendimento. 5.000 pessoas em Balneário Camboriú fazia uma diferença bastante grande, porque a nossa população não estava na ordem de 20, 30 mil pessoas. Então, em mês de maio, você botar 5.000 pessoas aqui dentro, o que houve? Em cada esquina tinha um leão, como a gente diz na brincadeira. Sim. E essas, então, através da associação também do leonismo, né, que nós tivemos uma participação, houve esse desenvolvimento. Então, não sei se... Tudo conspirou para que realmente a evolução acontecesse. E aí, então, complementando, muitos leões que vinham e não conheciam o balneário se encantavam com a nossa natureza.
Natureza, construção civil, e eu posso dizer, na minha empresa foi vendido para companheiros de fora, apartamentos, em que a gente dava facilidade, vendia e tal, o apartamento às vezes não tão, com valor de aquisição não tão alto, mas para eles virem com a família, passarem o nosso famoso verão, janeiro e fevereiro, onde a nossa população realmente aumentava consideravelmente. E morar em Balneário Camboriú é um sonho de muita gente. Sim, até hoje ainda. Eu tenho um parente aí que, a hora que eu realmente me desvencilhar dos meus serviços, eu quero me aposentar e morar, comprar um apartamento e ficar fazendo aquilo que o tio faz, ou seja, nada. Em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. E o futuro? Quais são as suas expectativas em relação ao futuro da nossa cidade? Bom, aí nós temos que ver o desenvolvimento, acho, aquilo que eu estava falando com a nossa companheira, depende muito do desenvolvimento, digamos, do nosso país. Não vamos entrar na conotação política, mas eu, extraoficialmente, sou fã desse presidente. Acho que ele está eventualmente no caminho certo, no sentido de querer fazer com que se trabalhe. Se nós não trabalharmos, o Brasil não vai para frente. E o trabalho que eu digo é você na tua área, eu na minha, ele na dele, mas sempre visando um conjunto e o respeito. Eu respeitando a tua profissão, você respeitando a minha, nós dois respeitando a que está ali organizando a gravação. Por quê? Porque para ter essa memória viva, como é o projeto BC, tem que ter isso. Você tem que ter os entrevistados, mas você tem que ser a entrevistadora. E para ir ao ar, nós temos que ter alguém que funcione. Então, enquanto nós tivermos este desenvolvimento, essa consciência de que cada um é responsável por um determinado setor, eu acho que nós temos chance de voltar a ser um país, digamos, com produção. E Balneário Camboriú, já que você fez essa pergunta, depende desse desenvolvimento. Evidente que nós vamos ter de cima para baixo, na presidência, que não vai ter uma influência tão, digamos, conotada por parte do financiamento ou por parte de verbas, digamos, do Bolsonaro diretamente para Balneário Camboriú, vai ser mais complicado, mais difícil. Mas poderá vir para Santa Catarina, e de Santa Catarina poderá vir para a prefeitura daqui. Então, se nós tivermos, digamos, dentro das nossas organizações, a nossa administração pública, através de quê? Do próprio prefeito e dos próprios vereadores e das associações, porque aquilo que eu estava conversando com o Mazinho, eu perguntei, Mazinho, na tua conotação, como é que você acha que está essa administração? E ele me deu a opinião dele. Me reservo a ficar comigo. Mas é aquela tua história. Muita gente é favorável à administração hoje do prefeito. Tem muita gente que é contrário. Eu sempre digo o seguinte, a oposição ela é necessária. Mas existe um dito do presidente, de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que foi contrário ao Obama, e perguntaram, você era candidato ontem, hoje o Obama venceu, o que você é? Hoje eu sou um adepto ao meu presidente Obama. Quer dizer, o americano tem essa facilidade de reconhecer, digamos, uma eventual derrota eletiva. Nós brasileiros estamos amargurando. Ah, mas se tivesse ido lá no Bar da Nação, trabalhar lá na rua, no fim lá o cara podia ter votado no meu candidato e o meu candidato pudesse ter tido sucesso e não o fulano que venceu. Essa brincadeira nós temos que perder, na minha opinião. A política, nós temos que aceitar aquilo que hoje está sendo exposto para nós e trabalhar para que dê desenvolvimento. Se eu for contrário ao Fabrício, eu vou ser uma peça
digamos, ou como a gente diz na gíria, uma pedra no sapato dele. Mas por que eu tenho que ser contra? Eu posso não ser concordatário com todas as ações dele e até me expressar eventualmente, mas ser contra todas as proposições feitas pela administração, eu acho que esse é o que está prejudicando, tanto no Estado como no país, como nos municípios, aonde quem eu queria que fosse eleito não se elegeu e o que se elegeu para mim não serve. É verdade. Seu Antônio Cláudio Nachenven, muito obrigado pela sua Muito bem, entrevista, já passou? Obrigado pela sua presença aqui no Memória ABC. Tudo bem, eu agradeço e se eventualmente precisar mais alguma coisa, estamos à disposição. Eu sou Kátia Perini, hoje 18 de julho de 2019, a entrevista foi com o Antônio Cláudio Nachenven.